Boa tarde para vocês. É aqui? É aqui que tem aula de história agora? Acho que é, né? Eu vou me apresentar para vocês, que hoje eu vim fazer um favor para a tia Rafa aqui para vocês. A tia Rafa pediu para eu vir aqui contar uma história e disse que vocês gostam de história, né? Eu sou o Zé das histórias. A tia Rafa me disse também que vocês já aprenderam como foi que os portugueses chegaram aqui na nossa terra. Aqueles portugueses sabidões que achavam que era dono do pedaço e chegaram aqui, deram de topo com os índios, que vieram nos barquinhos. Vocês já estão tudo por dentro desse assunto aí, não estão não, pessoal? Então, né? Então, hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho mais sobre a história do nosso país. O nosso país nem sempre foi assim, independente, né? O nosso país, ele era uma colônia. Sabe o que é colônia? É quando algumas pessoas lá de Portugal vieram aqui para o Brasil e fizeram sua casa. Porém, a sua casa principal era lá em Portugal, não era aqui não. Fizeram uma colônia aqui, né? Habitaram um espaço aqui. Então, a minha história hoje vai começar falando de um cara muito importante. Será que vocês sabem de quem que eu vou falar aqui? Vocês estão preparados para a nossa história de hoje? A nossa história de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre Dom Pedro. Dom Pedro era um cara muito galã, viu? Chicoso rapaz, viu? Com a barba feita assim, ó, igual a minha. Todo galã, todo fortão. Dom Pedro assumiu o governo do Brasil lá em 1821. É isso mesmo, em 1821. E sabe quantos anos ele tinha? Ele estava na flor da idade, o rapaz. O rapaz tinha 22 anos. Assim, ó, bonitão igual eu, tá vendo? Isso mesmo, ele era um moço. E naquela época, o nosso país ainda não era um país independente. Ele ainda fazia parte de Portugal. Portugal mandava aqui na nossa terrinha. E a presença do príncipe aqui na nossa terra não agradava todo mundo não, viu? Não era todo mundo que ficava feliz com a presença do príncipe regente, como era chamado Dom Pedro. O príncipe incomodava muito os políticos lá de Portugal. E esses políticos, então, começaram a fazer um plano. E sabe o que eles planejavam? Fazer com que o príncipe voltasse para Portugal. Por quê? Porque se ele voltasse para Portugal, o Brasil ia continuar sendo colônia. Por quê? Porque os políticos perceberam que Dom Pedro tinha umas ideias diferentes da deles. E eles não concordavam com aquelas ideias que Dom Pedro tinha. Então, eles queriam que Dom Pedro voltasse logo para Portugal, para que Dom Pedro parasse de atrapalhar os planos dele. Por outro lado, existiam alguns brasileiros que moravam aqui e queriam que Dom Pedro fosse a favor, né, da liberdade política e econômica aqui no Brasil. E eles começaram a pedir para Dom Pedro: fica, Dom Pedro, não vai embora. A gente gosta de você, não vai embora, fica. Porque eles sabiam que se o Dom Pedro ficasse, ó, não voltasse para Portugal, o Brasil tinha muito a crescer, tinha muitas vantagens, o povo teria vantagem sobre isso se Dom Pedro ficasse. Dom Pedro, como era, né, galã, amigo de todo mundo, aonde passava, Dom Pedro falava: bom, você tá bom? Cumprimentava todos. Atendeu o pedido, então, de quem? Dessa população, né, desses seus amigos brasileiros. Então, dia 9 de janeiro, chegou para Dom Pedro lá um abaixo-assinado.
Isso veio lá do Rio de Janeiro. 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse. E depois que ele leu esse documento, ele falou assim: se é para o bem geral da nação, se é para o bem geral dos brasileiros, eu fico! E ele ficou, então. Então, dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido, então, como o dia do fico. Quem ficou? Dom Pedro ficou no Brasil e mandou uma carta lá para os políticos de Portugal. Falou assim: ei, galera, fica ligado que eu não vou voltar, porque eu vou ficar. E ele ficou. Porém, né, Dom Pedro ficou e começou a pensar em algumas medidas para aumentar a liberdade do Brasil com relação a Portugal. Por que ele percebeu? Que as leis que Portugal mandava de lá para ser cumprida aqui, não tinha muita noção. Tinha coisa que era fora, né? Fora da caixinha aí. Não era coerente com a realidade que os brasileiros viviam aqui. Então, Dom Pedro fez o seguinte: falou que todas as leis que viessem de Portugal só ia poder valer no Brasil com a aprovação dele. Se ele não aprovasse, a lei não ia se cumprir mais aqui no Brasil, mesmo a lei vindo de Portugal. Isso incomodou muita gente. Vocês não têm ideia. Dom Pedro, então, começou a fazer inimigos. Por que inimigos? Porque existia aqui no Brasil pessoas de autoridades de porte que ainda queriam que o Brasil cumprisse as regras de Portugal. E não queria que o Brasil deixasse de ser colônia. Queria que o Brasil queria que o Brasil continuasse sendo colônia, não queria que o Brasil fosse um país independente. Então, com essa atitude do Dom Pedro, as pessoas começaram a ficar incomodadas com Dom Pedro e começaram a pensar, né? Se não está resolvendo tudo isso, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos aí pensar em alguma coisa, porque senão esse cara aí vai fazer o Brasil se tornar independente e Portugal não vai mais mandar no Brasil. E Dom Pedro não estava nem aí para isso. Continuava aí, então, colocando as suas ordens, as suas leis e falando. Chegava a lei de Portugal lá, ele falava: não, essa lei os brasileiros não vão cumprir. E com isso, o que começou a acontecer? Existiam as várias províncias. O que são províncias? São divisão de territórios, tá? Existiam várias províncias que começaram a lutar e a apoiar o governo português. Então, as províncias começaram a falar assim: peraí, se Dom Pedro começar a fazer essas ideias aí e tornar o Brasil independente, nós vamos perder economicamente. Por quê? Porque eles abusavam do Brasil. O Brasil é uma terra rica. E eles começaram a perceber que se o Brasil se tornasse independente, aquelas províncias que eram governadas pelos portugueses iam perder. Ia começar a perder dinheiro. E não começaram, então, a criar conflitos, né? Aqui, algumas províncias apoiavam Dom Pedro e algumas províncias não. Em meio a toda essa briga, esses conflitos, Dom Pedro, certa vez, recebeu uma carta que veio lá de Portugal, lá de Lisboa, e falava assim nessa carta: Dom Pedro, você não tem mais que querer nada. Você tem que voltar para Portugal, imediatamente. Nossa, gente do céu, Dom Pedro ficou assustado, hein? Porque vocês não sabem, ele não queria voltar para Portugal, mas a carta veio falando que ele tinha que ir, pronto, acabou. Gente do céu, foi um vucu-vucu que vocês nem imaginam. Diante daquela carta, o príncipe começou a pensar. E pensa daqui, e pensa dali, e ele precisava tomar uma decisão. O que ele ia fazer? Ele parou, ele pensou, e aí ele falou o seguinte: chega! Portugal não manda mais aqui no Brasil. O Brasil precisa ser independente.
E se eu sou o príncipe regente, eu vou optar pela separação. Todo mundo ficou chocado com aquilo. E, né, o príncipe saiu aí, né, para passear. E passeando, pensando em tudo isso que estava acontecendo, ele tirou a espada dele. Tirou a espada. Do lado, às margens lá do riacho do Ipiranga. E falou assim, chega! Ele estava em São Paulo, à margem lá do rio Ipiranga. Tirou a sua espada. No dia 7 de setembro de 1822. E gritou assim, independência! E disse o seguinte, que Portugal não mandava mais no Brasil. Independência à morte. E quis dizer o seguinte, que eles iriam lutar até o final dos tempos, até o último momento, por liberdade. Por liberdade. Eles não iriam mais aceitar que Portugal mandasse neles. Eles não iriam mais aceitar que Portugal mandasse regras para eles. Eles cansaram dessa vida. E eles falaram o seguinte, Dom Pedro falou, a partir de hoje, o Brasil é um país independente. Nós vamos fazer as nossas regras, nós vamos fazer as nossas leis e nós não vamos mais precisar de Portugal. Então, dia 7 de setembro foi marcado aí como o dia da independência do Brasil. Foi o dia que o Dom Pedro cansou de toda aquela bagunça das províncias brigando, de Portugal querendo mandar, e falou o seguinte, chega, vamos ficar livre. Então, o Brasil se tornou um país independente, deixou de ser colônia de Portugal a partir desse momento. Os brasileiros fizeram festas, ficaram todos ali felizes, porque eles não iriam mais ter de cumprir leis que não eram de acordo com a sua realidade. E você pensa que acabou? Não, não acabou. Em 12 de outubro, ao chegar no Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado como imperador do Brasil. Isso, ele recebeu esse título como imperador. E recebeu o título de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro ficou conhecido aí, Dom Pedro I ficou conhecido como o cara que livrou o Brasil aí das regras chatas de Portugal, fez o Brasil se tornar independente e deixar de ser colônia. Então, olha lá, dia 7 de setembro de 1822 foi o dia que Dom Pedro pegou lá as margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e gritou, independência ou morte. E todos que estavam com ele aí apoiaram ele nessa batalha de lutar pela liberdade e independência aí do país. Então, vamos lá. Qual país que queria que Dom Pedro voltasse, que não que ficasse mais, né, no Brasil? Então, Portugal queria que Dom Pedro voltasse, mas Dom Pedro bateu o pé e falou, para Portugal eu não volto, vou ficar. E então, lá na margem, né? Que margem? Margem lá do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a nossa independência aí. E o dia do fico, né? Que a gente acabou de falar aí, que ficou conhecido como dia 9 de janeiro, ficou conhecido porque foram os brasileiros, né? A elite brasileira que pediu para que Dom Pedro ficasse, para que Dom Pedro aí não fosse embora. E Dom Pedro, então, só tomou essa iniciativa de tornar o país independente porque as províncias lá começaram a brigar, teve conflitos nas províncias. Então, ele já percebeu que ia começar a fazer uma guerra, né? Uma luta. E ele deu um fim em tudo isso, falou, não, chega, vamos nos tornar independente, vamos parar de deixar aí Portugal mandar na gente, vamos nos tornar um país, né, sem regras de outro país, nós não vamos mais ser colônia. Portugal não vai mais mandar em nós. Então, essa é a história que eu, o Zé da História, vim contar aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E agora, a tia Rafa me deu um recado, que após a minha história, vocês aí em casa tinham que fazer lição. Não pode esquecer de fazer lição, hein? Dom Pedro fez a sua lição direitinho, que foi tornar lá o nosso país independente. E vocês agora vão fazer a lição do 6, que está lá na página 62,
e 63 da apostila de História e Geografia. E a tia Rafa pediu para vocês não esquecer que vocês têm que tirar foto e mandar para ela, hein? Não esquece, senão depois ela vai puxar a minha orelha. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a história da independência do Brasil. Como foi que o Brasil se tornou um país livre, deixou de ser colônia? Porque aqueles portugueses lá, gente, ô bichada forgada, viu? Mas Dom Pedro deu um jeito neles. Bora lá então, galerinha? Bora lá fazer a lição do 6. E não esquece de mandar foto lá para a tia Rafa. E qualquer dia desses aí, quando a tia Rafa me chamar, eu volto aqui para contar uma história para vocês. Porque vocês sabem, né? Eu sou o Zé das histórias. Adoro histórias. E espero que vocês tenham gostado dessa. Tchau, tchau, galera. Amanhã a tia Rafa tá de volta. Tchau!